Eu entrevistei lá no Brasil Gente o Dr. Nico. O Dr. Nico, ele é secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo, delegado de polícia que todos vocês conhecem pela competência e que atualmente está como secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, porque o senhor Guilherme Derrite, atual secretário, se licenciou para voltar a cumprir o mandato dele de deputado federal, especificamente para defender um projeto, não é, Maju? Uma boa tarde a você, bem-vinda. Oi, Maju. Boa tarde a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Então, o atual secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, o delegado Oswaldo Nico, assume agora a pasta. Ele entra no lugar do Derrite, já que o secretário Guilherme Derrite está em Brasília e volta a assumir hoje, outra vez, a cadeira de deputado federal na Câmara dos Deputados. Então, a licença do cargo dele aqui em São Paulo, como secretário de Segurança, foi publicada hoje no Diário Oficial, um documento assinado pelo governador Tarcísio de Freitas. É importante lembrar ao nosso ouvinte que Derrite é deputado federal por São Paulo desde 2019. Ele se licenciou do mandato para assumir o cargo aqui de secretário de Estado de Segurança Pública, isso em 2023. E quem assumiu a cadeira dele na Câmara dos Deputados é o deputado Adilson Barroso, do PL, ele que volta então a ser suplente, já que Guilherme Derrite ocupa agora a cadeira de deputado federal. O motivo para isso é para ser relator de um projeto de lei que propõe enquadrar organizações criminosas como terroristas. Esse projeto ele foi apresentado no começo do ano pelo deputado do Ceará, Danilo Forte, do União Brasil. Foi apresentado em março na Câmara. Ele passou ali para que seja uma tramitação em regime de urgência e ganhou ainda mais força depois da operação mais letal da história do Rio de Janeiro, na semana passada, que terminou com a morte de 121 pessoas. Então, o que o Guilherme Derrite já disse desse texto, que a ideia é classificar atos terroristas, as ações típicas do crime organizado, como a gente viu na semana passada. Então, domínio de territórios, explosão de caixas eletrônicos, uso de armamento de guerra, obstrução de ruas e avenidas que atrapalham o dia a dia do cidadão. Então, a ideia é endurecer a pena para esses criminosos, quem pertence a organizações criminosas. E essa é uma ideia que difere, né, do governo federal. O governo federal também apresentou um projeto de lei, mas na semana passada o ministro Ricardo Lewandowski disse que terrorismo e crime organizado são naturezas distintas e não devem ser confundidas. Então, o governo federal não tem essa intenção de misturar esses conceitos. E esse é o principal objetivo desse projeto de lei, que vai ter relatoria de Guilherme Derrite, agora como deputado federal, ele que saiu aqui de São Paulo, então já está em Brasília. Aguarda ser designado oficialmente como relator para também tentar conversar com deputados da base do governo para ver se chegam ali a uma opinião, algum senso comum para que esse texto possa andar na Câmara, porque, né, o governo também tem o texto dele, mas não pretende fazer essa equiparação. Então, a expectativa de votação desse texto é até 13 de novembro, data em que Derrite deve ficar lá em Brasília trabalhando para avançar com esse projeto na Câmara. Volto com vocês. Valeu, Maju. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Até mais. Eu vi o próprio governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, recentemente em ações ligadas diretamente aos Estados Unidos para fazer com que os Estados Unidos reconheçam o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, né? O Brasil se preocupa com isso, falando de governo federal, devido a uma interferência na soberania do país, porque aí abre uma possibilidade do próprio governo norte-americano atuar aqui. É exatamente a brecha que se abriu e que está sendo utilizada agora pelos Estados Unidos para atacar aquelas embarcações que saem, por exemplo, da Venezuela. Eles falam que estão cheias de cocaína, de droga e tal. Uma brecha nesse sentido, porque os Estados Unidos classificam os grupos narcotraficantes lá da Venezuela como grupos terroristas, né? Da Venezuela, da Colômbia, do México. Colômbia, exatamente. Então há uma discussão grande nesse sentido. Mas assim, eu vejo as ações dos narcotraficantes hoje do Brasil como ações de terrorismo mesmo. Tá? Eu acho que a gente precisa apurar um pouco mais a discussão em cima disso. Mas eu não vejo diferença nenhuma do que esses caras fazem aí dentro do morro lá do Rio de Janeiro, principalmente lá, né? O PCC já tem uma atuação
diferente. Mas o que os caras fazem lá no morro é brincadeira, né? São terroristas absolutos. Absolutamente terroristas, com aqueles fuzis, com aquelas armas lá prontos. A qualquer momento eles podem fazer alguma coisa muito pior. Imagina se eles se rebelarem todos juntos, ali milhares e milhares armados com fuzis, e forem para dentro da cidade. Aí pode se transformar em uma ação um pouco mais clara quanto a isso. O PCC, o que a gente fala de terrorismo ligado ao PCC é a consequência, né? Muito mais a consequência do que a ação deles. Porque a ação do PCC é uma ação mais calada e tal, né? O terrorismo está em destruir as famílias, destruir as pessoas, destruir o sistema financeiro. Então é uma discussão que ela tem que evoluir um pouco mais nesse sentido. Eu ainda não consegui comprar nenhum dos lados. Como sabe, é que a gente certeza. vai classificar quando o criminoso em grupo invade uma cidade, por exemplo, para atacar bancos de uma cidade? Como é que a gente classifica isso? A ação do Novo Cangaço, por exemplo? Então, mas como é que a gente tipifica isso? Hoje é uma quadrilha, né? Quadrilha. E tá agindo ali como terrorista em determinado momento, tomando conta da cidade e tal. O endurecimento de pena, acho que ninguém discute, né? Todo mundo quer buscar cada vez mais isso, você endurecer a pena para quem comete crime de exceção, para quem comete crime diferente. Mesmo porque quem vai contra isso não pode amanhã, por exemplo, cobrar uma mudança em relação a essa barbaridade que nós vivemos hoje de falta de segurança, né? Agora tem essas outras questões. Sabe o que me fez pensar bastante a respeito disso também? Foi ouvir o Dr. Lincoln Gakia. O Dr. Lincoln Gakia diz o seguinte, que esse projeto, como ele está hoje, e ele pode ser modificado, e acho que a discussão ela é exatamente nesse sentido, como está hoje, você tira o poder das polícias estaduais e dos ministérios públicos. Automaticamente se transfere tudo para a esfera nacional. Automaticamente só a Polícia Federal passa a investigar. Então há um movimento grande nesse sentido. E a Polícia Federal hoje ela não tem estrutura para combater sozinha o crime organizado. Então A gente algo sabe assim, da inteligência da Polícia Federal, dos excelentes profissionais, mas e capilaridade, como é que faz? Exato. O Dr. Lincoln Gakia que disse isso. É um cara que entende mais do que qualquer um de segurança pública, principalmente de combate ao crime organizado. Então é um projeto que foi criado, que tem os pontos interessantes, mas que precisa ser apurado exatamente para tirar essas partes que são preocupantes. Acho que é evoluir desse jeito aí.